Você já percebeu como é possível ouvir algo e ainda assim entender completamente errado? Agora, imagine isso acontecendo com as palavras de Jesus. Palavras que foram repetidas por gerações, que atravessaram o tempo, mas que muitas vezes foram interpretadas de forma distorcida. E o problema é que, quando a interpretação está errada, as decisões também ficam erradas. Hoje você vai descobrir 5 ensinamentos de Jesus que quase todo mundo entende de forma equivocada. E talvez, enquanto você escuta, perceba que também acreditou em algumas dessas ideias sem perceber. E o primeiro ensinamento é um dos mais usados e também um dos mais mal compreendidos. Não julgue. Essa frase se tornou comum. Sempre que alguém tenta corrigir algo ou apontar um erro, ela aparece. Mas Jesus não estava proibindo o discernimento. Ele estava confrontando a hipocrisia. A atitude de apontar o erro do outro sem olhar para si mesmo. Existe uma diferença clara entre condenar e orientar. Jesus nunca ignorou o erro, mas também nunca corrigiu com arrogância. Ele unia verdade e misericórdia. E quando isso se perde, a mensagem se distorce completamente. E isso nos leva ao próximo ensinamento. Dê a outra face. Muitos entendem isso como fraqueza, mas Jesus estava ensinando domínio. Naquela época, um tapa era humilhação. E ao ensinar isso, ele mostrava algo maior: não deixar o mal controlar sua reação. Responder com violência só multiplica a dor. Mas isso não significa aceitar abuso. Significa não se tornar igual ao agressor. É força interior. E isso muda completamente a forma de viver. E isso nos leva ao próximo ponto. Negue a si mesmo. Isso não significa perder identidade. Significa não ser controlado pelo ego, nem pelos impulsos. Porque quando você não se controla, algo sempre vai te controlar. E isso te afasta do propósito. Jesus nunca prometeu conforto, mas prometeu direção. E existe uma diferença enorme entre prazer momentâneo e propósito verdadeiro. E quando isso é mal entendido, a fé se torna pesada. E isso nos leva ao próximo ensinamento. Peça e você receberá. Muitos acreditam que isso é garantia, mas não é. Jesus nunca ensinou que Deus atende desejos. Ele ensinou relacionamento. Pedir é reconhecer dependência. E receber é viver alinhado com algo maior. Quando isso é mal interpretado, surge frustração, porque a expectativa está errada. A fé verdadeira não controla Deus, ela transforma quem busca. E isso nos leva ao último ensinamento. A verdade liberta. Mas não é qualquer verdade. Não é opinião. É transformação. Porque existem pessoas que sabem muito, mas continuam presas. Presas ao medo, à culpa, a padrões repetidos. Liberdade não é fazer tudo. É não ser dominado por nada. E quando isso é mal interpretado, a pessoa pensa que está livre, mas continua presa. E agora vem o ponto mais importante. Peça e você receberá. Muitos acreditam que isso é garantia, mas não é. Jesus nunca ensinou que Deus atende desejos. Ele ensinou relacionamento. Pedir é reconhecer dependência. E receber
é viver alinhado com algo maior. Quando isso é mal interpretado, surge frustração, porque a expectativa está errada. A fé verdadeira não controla Deus. Ela transforma quem busca. E isso nos leva ao último ensinamento. Percebe o padrão? Não são ensinamentos difíceis, são interpretações equivocadas. E pequenas distorções geram grandes consequências. Porque aquilo que você acredita define como você vive. E isso define o seu destino. Mas agora você sabe. E saber muda tudo. E isso te leva a uma decisão. Agora a pergunta é simples. Você vai continuar vivendo baseado em interpretações superficiais? Ou vai começar a entender de verdade? Porque quando você entende, tudo muda. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque aqui não é só sobre ouvir, é sobre entender e viver. E lembre disso, não é o quanto você escuta, mas o quanto você entende que transforma a sua vida. Até o próximo vídeo.